Oi pessoal, eu sou o Henrique Teramoto, esse aqui é o Cedro da Chácara Teramoto. Nós estamos aqui com vocês em mais um vídeo do Fila Brasileiro, Estudos e Observações. Como nós prometemos no vídeo anterior, nós vamos estar falando hoje sobre o padrão CAFIB, ou conhecido popularmente aí pelos fileiros como PSC 78. Esse padrão, pessoal, é um padrão que vai surgir ali naquele contexto das denúncias de mestiçagem e do surgimento do padrão BKC 76, acusado de ser um padrão ali que incluía detalhes na descrição que favorecia a entrada no plantel do Fila Brasileiro de cães atípicos. O padrão CAFIB, apesar de não ser um padrão reconhecido pela FCI ou pelo CBKC da época, né, consequentemente, ele é um padrão importantíssimo, uma descrição importantíssima feita sobre o Fila Brasileiro. Por que ele é uma descrição importantíssima? Esse contexto de denúncia, de aversão às mestiçagens, de indignação com aquela situação, traz uma natureza antagônica no padrão, traz uma natureza de resposta ao que estava sendo posto, consolidada ali no texto do padrão CAFIB. Vou situar aqui 3 pontos positivos em relação à denúncia, em relação à preservação da raça que esse padrão trouxe, em relação ao BKC de 76. O padrão CAFIB ele vai trazer uma nova descrição para o comportamento do cão. Enquanto o padrão BKC tinha preocupação em adaptar o Fila Brasileiro para uma realidade urbana, para uma realidade das exposições, com a frase fora do seu território, o Fila Brasileiro deve ser indiferente aos transeuntes, o padrão CAFIB já vai logo redescrever esse comportamento do Fila Brasileiro, dizendo que o Fila ele é um cão que, por natureza, tem a ojeriza aos estranhos, tem esse comportamento de guarda. Logo, mesmo em exposições ou fora do seu território, esse comportamento não deveria ser punido. Sendo o cão, Fila Brasileiro, um cão que não se permite deixar se tocar por estranhos, inclusive os juízes nessas exposições. Bom, pessoal, fora o comportamento, o padrão CAFIB vai ser importante para denunciar a descrição feita sobre a cabeça do Fila Brasileiro no padrão BKC de 76. O padrão BKC de 76 escrevia a cabeça do Fila Brasileiro como quadrada, tá? O padrão CAFIB vai descrever ela como uma cabeça de focinho praticamente do mesmo comprimento que o crânio, com o detalhe da definição braquicéfala, o que deixa a descrição um pouco contraditória, já que um cão de focinho de mesmo comprimento que o crânio jamais vai ser um cão braquicéfalo. Alguns estudos já surgem e demonstram, a partir da análise de imagens, que o Fila Brasileiro é um cão mesaticéfalo, um cão que tem aí índice cefálico na casa dos 50, muito distante de um cão braquicéfalo que tem o seu índice cefálico na casa dos 80. Então, assim, apesar de contraditório, foi positivo, porque negava a cabeça quadrada. Comportamento, morfologia, cor, pigmentação. Tá aí mais um ponto onde o padrão CAFIB vai ser essencial. Ele é o ponto final na descrição sobre a cor do Fila, que diz que todas as cores são permitidas. Tá? Você vai ter diversas linhas desse padrão, dessa descrição, dedicado a explicar quais as cores são permitidas no Fila, mas em resumo, volta-se para as cores do artigo de 1942, do João Benedito Faria de Camargo e do Laraia, esqueci o primeiro nome, eu coloco aí na tela para vocês, tá bom? Volta-se à descrição das cores feitas no artigo de 42. São variações de amarelo ao avermelhado, com a possibilidade de máscara ou sem máscara, tigrado ou não tigrado, sob
sob essas colorações, e com a adição das cores branca em patas, peito, cauda, tá bom? E da tonalidade cinza. Tonalidade aí que vai ficar famosa aí em algumas criações, como Jaguara e outras. Enfim, era uma denúncia sobre as alterações da descrição em relação ao comportamento, em relação à morfologia, coloração, e que foram todas descrições que foram muito importantes para que se conservasse o plantel de filas típicos que existia até então. Contudo, pessoal, o padrão CAFIB, como eu estava comentando com vocês, é um padrão que tem uma natureza antagônica, denunciadora. Ele vai definir vários itens que antes não eram comentados. Em outros ele vai apresentar definições, como eu conversei com vocês, como eu citei agora há pouco, contraditórias, tá? Eu vou citar aqui alguns pontos onde essa natureza antagônica, contestadora do padrão CAFIB, vai gerar definições que não são corretas em relação aos cães que você analisava e dava como cães de referência para a época. Bom, delas eu vou comentar aqui duas que eu acho que são bem importantes e que eu acho que todo criador de fila deve observar com muito cuidado. Elas estão relacionadas ao trem dianteiro e ao trem traseiro do fila. Ou seja, toda a dinâmica de movimentação praticamente do animal, tá bom? Bom, o padrão BKC de 1976 vai dizer que a angulação entre escápula e húmero, esses dois ossos aqui do fila brasileiro, devia estar em 120 graus. A antagonia do padrão CAFIB vai apontar para essa angulação o equivalente a 90 graus. Não é o que eu acho, tá, pessoal? Mas durante as nossas pesquisas, com análise de diversos cães, de diversas imagens, medições dessas imagens, de cães que eram considerados referências, são referência, né, dentro da criação do fila brasileiro, cães criados pelo próprio Sinófilo Santos Cruz, redator lá do primeiro padrão, e aí líder desse movimento da comissão de aprimoramento que vai estar redigindo esse terceiro padrão. Nenhum desses cães apresentam angulação entre escápula e húmero a 90 graus. Essa angulação é superior em todos os cães aprovados pelo CAFIB de destaque, até mesmo campeões brasileiros pelo CAFIB, não apresentam 90 graus nessa angulação. Tá? São todos muito superiores a isso. Sendo assim, essa antagonia do padrão CAFIB foi negativa na descrição do trem dianteiro, que correspondia muito mais aos 120 graus do padrão BKC de 76 do que aos 90 que o padrão CAFIB descreve até os dias atuais. Trem traseiro, pessoal. O padrão CAFIB vai ser inovador. Não vai ser uma questão de contradição, como foi no caso do trem dianteiro, de contestação, desculpe, como foi no caso do trem dianteiro. Mas para o trem traseiro, o padrão CAFIB vai dizer o seguinte: ilíaco a 30 graus da horizontal. Esse conjunto aqui a 30 graus da horizontal. Essa medida nas nossas pesquisas e análises dessas imagens se demonstrou correta, pessoal. Foi uma descrição muito certa, muito coerente com os cães que se apontavam como sendo os cães ali de referência para a época. Contudo, o padrão vai dizer que o fêmur deveria se posicionar a 60 graus dessa horizontal. Algo que nas análises que fizemos não se demonstra verídico em nenhum dos cães analisados. Nos artigos do seu Santos Cruz, também no boletim CAFIB, você encontra
momentos do texto onde ele vai descrever também como ideal a angulação entre fêmur e tíbia como em 90 graus. Acho que é a discrepância, uma das maiores discrepâncias que tem entre o que é descrito e o que os cães apresentam. Nenhum dos cães medidos vai ter nem os 60 do fêmur em relação à horizontal, nem os 90 do fêmur em relação à tíbia. Essa angulação ultrapassa muito esses 90 ou esses 60. A média aqui do fêmur em relação à horizontal nas nossas pesquisas aponta a média de 80 graus, não 60. E quando esse se relaciona com a tíbia, essa diferença aumenta ainda mais, onde a angulação média foi de 140 graus. Enfim, pessoal, o padrão CAFIB foi um padrão muito importante, ele fez diversas denúncias, ele foi ali o produto de uma série de pessoas interessadas e dedicadas ao fila brasileiro. Contudo, essa natureza antagonista dele também trouxe alguns efeitos colaterais para a raça. E quem criou filas, então, prestando atenção ou se relacionando com o padrão, se o seguiu à risca, pode ter sido conduzido a uma seleção errônea que levaria aí ao atarracamento dos filas e essa aproximação, né, tanto da linha inferior do solo. Seriam cães mais baixos se você seguir esse padrão à risca. Enfim, o que a gente quer dizer, pessoal, é que todo o estudo acerca do fila deve ser valorizado, de que tudo que foi trabalhado até então é de suma importância, principalmente se a gente contextualiza isso em relação à história. Contudo, a gente precisa ter uma leitura crítica desses textos, em relação ao contexto em que eles são produzidos, em relação à realidade social e histórica do momento em que eles passavam. Então, é um texto produzido por um ser humano, tem muitos pontos positivos, tem alguns pontos que não foram tão positivos assim, e cabe a gente tá lendo com atenção, tá fazendo uma leitura que não só decore, mas uma leitura que se questione sobre o que já foi produzido sobre a raça, sempre com muito respeito, com muita educação. E para resumir, pessoal, é isso que a gente tinha para trazer para vocês dessa vez, tá bom? A gente tentou comentar da forma mais didática, mais simples possível, o que foi o padrão CAFIB ou PSC 78, pontos positivos, pontos negativos. E é isso aí, pessoal. Sigam o nosso canal, deixem seu like. Surgiu dúvidas, não dá pra gente colocar todas as informações em formato de vídeo, porque tem muitas referências, tem muitas argumentações, então deixa aí nos comentários se você tiver alguma dúvida. Eu vou ler lá e vou responder para vocês com o maior carinho, tá bom? Eu e o Cedro agora vamos nos despedir de vocês com um super beijo, né, Cedro? Menino bonito. Até mais, pessoal. Obrigado por acompanharem. E no próximo capítulo, os padrões da atualidade. Nosso próximo assunto. Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau, Cedrinho. Valeu.